o cara que olha para investimento, e eu que toco carteira de dividendos focada em geração de renda, a gente sempre fala, eu tento obviamente proteger mais a carteira em momentos um pouco mais voláteis, deixar ela um pouco mais arriscada em momentos um pouco mais que eu estou um pouco mais otimista, mas porque assim, eu faço um papel que é tentar agradar a média, né? Uhum. Não é o meu, não estou cuidando só do meu próprio dinheiro ali. Sim. Então você tem que ir se adequando ao cenário adiante. Mas o cara que está focado em acumular ações, gerar renda, esse cara com certeza lá na frente não vai precisar depender do governo. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que está nos assistindo aqui e que está pensando em viver com a renda que o governo vai te pagar lá na frente, meu amigão, você vai ser pobre pro resto da vida. Vai ser pobre pro resto da vida. Não só pelo salário em si que você vai receber, que o teto é muito baixo, como pela mentalidade. E você não vai ter acumulado patrimônio, né? Na verdade. Pela mentalidade. Exato. Porque o problema do INSS, além de ele ser uma pirâmide que está fadada ao fracasso, na minha opinião... Que vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Que precisa fazer uma reforma. Que foi feita há 5, 6 Vocês vão fazer atrás. várias reformas, né? Da Previdência ao longo do tempo. Só que acho que a pior questão é isso. O cara que às vezes contribui pelo máximo no INSS, ele recebe o teto ali. Se eu não me engano, o quê? 7, 8 mil reais? 8.170 por aí. Só que ele vai receber isso aí, beleza. Se receber, né? Só que ele não vai ter feito patrimônio, não vai ter acumulado patrimônio, porque aquele dinheiro não vai ter acumulado o patrimônio dele ao longo do tempo como se fosse uma carteira de dividendos, entendeu? Sim. Então, é muito melhor, às vezes, se o cara tiver que escolher entre as duas coisas, formar uma carteira previdenciária do que contribuir para o INSS, entendeu? Sim. Então, acho que o INSS, eu fiz uma palestra esses dias para trás no Instituto Federal, Farroupilha, alguma coisa assim. E aí, a melhor forma que eu consegui encontrar de explicar pra galera lá, que são pessoas de 18, 22 anos de idade, tá cursando economia, administração e tal, pra eles entenderem que o INSS realmente não deve ser lido de maneira nominal mesmo, tem que ser isso, não será suficiente, é só você apresentar o que o INSS pode te prover e o que uma outra carteira de um outro tipo de investimento você pode investir, nem que seja em lote, compra lote, faz alguma coisa, mas acumule patrimônio. Sobre o que o Bruno falou, o que é uma pirâmide, né? E aí, a Ingrid, que é minha esposa, ela me controla muito nas minhas apresentações. Normalmente eu gosto de ser bem agressivo. Eu ia colocar logo uma fotona do Ponzi, assim, ó. Quem conhece o Ponzi, né? E o INSS, ele é uma pirâmide que só é possível ela acontecer porque é o governo que lidera ela, né? E o maior problema da aposentadoria hoje, que não é ruim, cara, não é ruim. É um custo social extremamente importante. Mas qual que é o maior problema? É que é por sistema de repartição, que é isso que o Bruno falou. Então, tudo hoje, quando eu pago lá o meu INSS, esse dinheiro, ele não vai para a caixinha do Leonardo, para depois o Leonardo, com o dinheiro do Leonardo, se aposentar. Ele já vai para o idoso, para pagar o idoso que está aposentado hoje. E o cara que criou lá em 1923, olha a idade que isso tem, né? Chamou INSS só depois de década de 90. Mas o cara que criou lá em 1923, ele não pensava que a população ia envelhecer tanto. O Bruno, ele não pensava que... Quantos filhos você quer ter? Eu quero ter bastante, mas eu nem comecei ainda. Eu quero ter pelo menos uns 2. Pelo menos 2 é pouco demais, tá vendo? Pelo menos 2. Pelo menos 2 a 3. Vamos ter que fazer 7 filhos cada um. A minha mãe é filha de 6 irmãos. Então é isso. A gente tava comentando em off isso aqui. Nós temos que fazer 7 filhos cada um para poder nós conseguir voltar a pirâmide, né? Porque o cara que criou lá na época, lá era uma pessoa aposentada para 60 contribuintes. A gente tem a expectativa agora em 2030 para um aposentado, cada idoso, ter 1,2 contribuinte. É muito pouco. Como que nós vamos tirar um salário mínimo? Vamos supor que todo mundo fosse aposentar pelo salário mínimo. Como que 1,2 vai contribuir para o salário mínimo? É como se você tivesse que dar 80% do seu salário para poder aposentar o idoso. Você vai fazer isso? Não vai fazer de forma direta, né? Mas você vai pagar imposto e tal, né? Enfim, vai sair de você de algum momento. Então não tem como. Você não consegue acumular patrimônio. O Brunão lá vai ter o segundo filho dele, ele quer dar uma carteira de dividendos para o filho dele lá quando completar 18 anos. Se você está contribuindo pelo INSS, não vai conseguir tirar, né? A não ser que você perca um dedo, perca um braço, alguma coisa tem que acontecer para você conseguir aposentar. Mas enfim, você não vai conseguir. Não tem herdeiro. Brunão poderia ter contribuído lá R$ 1.500, que é o teto do INSS que você tem que contribuir para você aposentar com 8 mil e pouco. R$ 1.500 todo mês. Se ele fizesse isso durante 35 anos, que é a contribuição mínima do INSS ali, ele ia ter milhões e ele poderia passar isso adiante. Se ele ensinar o filho dele com educação financeira, se você ensinar seu filho e entregar 2 milhões para ele, ele só será irresponsável se gastar, porque senão ele só continua multiplicando. Exatamente. No INSS a gente não tem esse poder, né? Então, tira da sua cabecinha, meu amigo, que você vai aposentar com o INSS. Principalmente se você tem menos de 60 anos, viu? Até quem tem 50 anos, minha mãe, já tô com medo dela não conseguir aposentar bem. Então, se você tem menos de 60 anos, tira da sua cabeça que você vai aposentar com o INSS. E o INSS não é nem uma aposentadoria digna. É o teto salarial, a gente viu agora R$ 5.000 isento, né?
o teto do INSS, que não é todo mundo que recebe, uma pequena parcela é 8 mil. Ou seja, de toda forma, o INSS mesmo já mostra que você vai receber muito pouco, porque até 5 mil é isento. A maior parte das pessoas aposentadas pelo INSS é um salário mínimo. Ou seja, ele mesmo te fala, tá vendo? Ó, você contribuiu durante 35 anos e eu não vou te honrar nem com a média da isenção. É só um salário mínimo que você vai ganhar, não paga nem seus remédios. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, aproveitando que a gente está dentro desse tema de diversificação. Porque, geralmente, quando eu vejo as pessoas pulverizando demais a carteira, comprando ativos demais, elas concentram ali em 10, 15 ativos, e geralmente o que estende muito a carteira são pequenas comprinhas, né? O cara vai comprando, ouviu alguém falar de alguma empresa, ele vai e compra. Compra. Exato. Porque o cara vai tentando gerar convexidade, só que quando ele vê, ele já está com, sei lá, 30 ativos que ele nem sabe que as empresas fazem. E às vezes é 0,8% da carteira. O que vocês acham disso? Não, e às vezes ele acerta nisso aí. Que ele comprou um pouquinho. E aí começa a comprar de tudo um pouquinho. Por exemplo, peguei uma carteira do canal que o cara tinha, se eu não me engano, uns 20 e poucos ativos de ações. E aí ele tinha uns 7 ativos, uma ação. Então ele comprou a Auren a R$7 uma ação. Ele comprou BR Partners a R$13 uma ação. Aí ele tá estourando de rentabilidade lá, 40% de valorização. E ele ganhou o quê? 40 centavos. Exato. R$1. O que adiantou? Nada. Então, se ele tivesse estudado, tivesse realmente confiado no projeto, no negócio lá, o negócio da BR Partners é top. Não, eu confio mesmo aqui em Auren, mesmo com a dívida absurda, eu confio e tal, eu quero. Enfim, se ele tivesse aportado de maneira, né, realmente um aporte, não uma apostinha, tem muita gente que trata a bolsa ainda como aposta, né? Se ele não tivesse feito isso, ele teria aumentado realmente a rentabilidade dele. Aí tá lá bonito, isso é para massagear a ego. Olha, essa ação aqui subiu 40% da minha carteira. Aí você vai ver o valor nominal, R$1 o cara tá ganhando, não adianta de nada. Não, e o que eu acho que as pessoas têm que entender é você tem que montar posições robustas numa carteira diversificada. Eu acho que é aí às vezes que o pessoal não entende. Como assim montar uma posição robusta numa diversificada? Entendeu? É você ter uma posição grande em empresas, mas com uma carteira diversificada a ponto de você não correr um risco específico muito grande e não ter R$1 em cada ação da bolsa, por exemplo. Porque isso primeiro, isso não é diversificação, isso é pulverização. E uma posição não é robusta, então pode valorizar, pode triplicar, não vai mudar nada, entendeu? Acho que essa é a visão também que o pessoal tem que ter. E aí que volta, na minha opinião, acho que o mais importante. Quando você analisa uma empresa e você tem a convicção de que, racionalmente, aquilo faz sentido para sua carteira, a partir do momento que você criou essa convicção, você vai acompanhar essa empresa ao longo do tempo e você vai fazendo aporte, de pouquinho em pouquinho. Dependendo da realidade de cada um, é R$200, é R$1.000, é R$2.000. Aí você vai aumentando aquela posição, aumentando. Aí você aumenta aquilo, vai chegar um momento que você vai falar, pô, essa posição já tá robusta na minha carteira, mas mesmo assim você não tem só ela, você tem outras, entendeu? Então acho que essa visão, parar de querer fazer apostinha, olhar racionalmente para um negócio que você acredita por longo prazo. Porque senão, cara, apostinha, vai lá, compra Ambipar agora, compra Raizen, compra Azul, compra Gol, compra Oi, faz uma apostinha aí, pô, faz sentido isso numa carteira previdenciária? Não faz, entendeu? Essa que é a visão. Analisem as empresas, criem posições robustas numa carteira diversificada. Parece que são opostos, mas não são. Você pode ter uma posição robusta numa carteira diversificada, entendeu? É uma coisa que pode ajudar a galera aí que tá assistindo também, uma dúvida que eu tirei de um aluno esses dias para trás. Ele falou assim, ó, Léo, eu quero montar uma carteira e no meu média alocação, 25% da minha carteira vai ser ações brasileiras. Beleza, tudo certo. Dentro desse 25% da minha carteira que vai ser ações brasileiras, eu quero montar só o setor best. Então eu quero só banco, só energia, saneamento, seguros e um pouquinho de telecomunicação. Aí, beleza, tudo bem. Aí ele falou assim, Léo, mas eu sei que agora BB Seguridade está com um pouquinho mais de margem. Então eu vou comprar BB Seguridade. Comecei a comprar BB Seguridade. Léo, já é o segundo aporte que eu tô em BB Seguridade. Eu aporto R$1.000 por mês. Eu tô com R$2.000 em BB Seguridade e não tenho nada nas outras empresas. Minha carteira tem, por exemplo, na renda fixa ele tinha R$100.000, por exemplo. Então R$2.000 era 2% da carteira. Tudo bem. Aí ele falou assim, tô pensando agora em comprar uma empresa de saneamento, porque, pô, senão eu não vou seguir lá o BEST, né? Eu preciso comprar uma empresa agora de energia, porque senão eu não vou seguir o BEST. E aí muita gente se engana por isso. Às vezes muita gente quer comprar uma empresa, mesmo sem margem, porque quer inventar, quer seguir uma diversificação esquelética. E aí não faz sentido. Não faz sentido você comprar uma empresa cara. Porque você está fugindo de um dos pilares da estratégia. Né? Exato, que são pontos a pontos que você tem que ir dando cheque, né? Então, pô, eu quero diversificar, quero, cheque. Aí vou diversificar em qual setor? Best, beleza, cheque. Eu vou agora olhar as margens dessas empresas. Pô, se a BB Seguridade, é óbvio que tem que ter banda de desbalanceamento, o máximo que você quer comprar e ter na sua carteira. Mas se a BB Seguridade está em uma oportunidade que a outra empresa você está olhando, pô, eu vou comprar a BB Seguridade esse mês que vem, no próximo mês, daqui mais um mês.
Então, eu só vou parar de comprar se eu atingir o meu limite máximo de aporte, Exato. ou se ela deixou de ser uma oportunidade. Não tem que ter esse medo de, mas eu tô comprando BB Seguridade 3 meses seguidos. Tem gente que acha que investir na bolsa tem que ser uma emoção, né? Não, agora eu vou tirar esse ativo, vou colocar aquele outro, aí eu vou pegar. Não, às vezes você vai fazer o mesmo aporte de 5 meses seguidos. E desde que você desde que você respeite o limite máximo da sua alocação, não tem problema nenhum. O problema que eu vi no passado acontecer foi, todo mundo comprava Banco do Brasil. Baita oportunidade, dividendo de 2 dígitos, puta margem de segurança, não sei o que, agro bombando, rentabilidade ROI de 22. Aí falava, né, ROI vai pra 23, não sei o que. Eu lembro que tinha gente que falava isso. E aí o que você viu? O cara tava com 5% da carteira, aí virava 10, aí virava 15. Não tinha limite. Aí virava 20, aí virou 30, aí virou 50, aí virou 60. Chegou o momento que ele tava com 70% no final de 2024. No final de 2024 era uma baita oportunidade, o cara continuou comprando. O que aconteceu no primeiro tri? Despencou. Mas não só o patrimônio dele oscilou para baixo. Porque o patrimônio, beleza, vamos deixar ele de lado, né? O patrimônio é oscilação normal. Mas a renda diminuiu pela metade. Então o yield saiu de 12, foi para um yield de 6%. Um yield de 5%. Caiu 5 pontos percentuais, caiu 6 pontos percentuais. E aí, imagina se esse cara tivesse vivendo de renda. A renda dele caiu pela metade. Vamos colocar nessa continha de cabeça. E aí, o que vai fazer agora da sua vida? Você vai vender Banco do Brasil com prejuízo para pegar um dinheiro para recompor essa sua renda, né? Porque às vezes o cara gasta 10 mil por mês. Pô, agora ele só recebe 5 de renda. O que ele vai fazer com o resto dos 5? Vai ter que vender o patrimônio dele no prejuízo. Esse que é o problema. O cara só portar e esquecer do limite de alocação do Léo, que o Léo falou. Então, para mim, é o mais importante. E respeite a margem de segurança. Não dá para comprar porque tá caro? Não vai comprar essa, né? Você vai comprar outra.